chegada do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, quantificado e qualificado o quórum pleno desta corte. Tenho a honra de pedir a proteção de Deus, em meu nome e em nome de todos, registrar as insignes presenças do eminente conselheiro decano Lúcio Albuquerque, de Vossa Excelência, conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, de Vossa Excelência, eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Redobrada honra o faço, apresentando-lhe boas-vindas a este pleno, ilustre e eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, e estendo a vós, eminente conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, e cumprimento os auditores Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Mário José da Costa Filho. Bom dia a todos. Doutor Michel, eu não me esqueço de dizer que Vossa Excelência está ao meu lado e me honra, mas, sobremodo, à minha direita, o doutor Procurador-Geral da Casa, doutor Carlos Alberto de Souza Almeida. Bom dia a todos. Me permitam, senhores, no meio dessas nuvens escuras, mostrar sempre um sol da esperança a brilhar, e acabo de reunir com os senhores conselheiros que me autorizaram a remeter à Assembleia a autorização para que essa corte venha conceder, nobre presidente Campos e doutor Lilomar, do sindicato e da associação, o gatilho reivindicado há tantos anos por Vossas Excelências. O processo legislativo iniciar-se ainda esta semana para tal. Eu quero estender aos colegas porque o fizeram por unanimidade. Discussão das atas de nossas últimas sessões ordinária e administrativa de número 10. Faça sinalização aprovadas. Expedientes. Aviso do TCU. Publicação do relatório estatístico da ouvidoria daquela corte. Convite do Tribunal de Santa Catarina. Simpósio Nacional da Auditoria de Obras Públicas. Agradeceremos. Convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a reunião da auditoria, projetos e programas financiados. Serão designados 2 servidores dessa área, em que o tribunal é um dos 5 deste país a ter essa credencial para auditar, o que é sempre bom dizer à imprensa, o que gera uma economia aos cofres do Estado na ordem de 3,5 milhões ano para as auditorias do Prosamin e do novo projeto, que é a modernização do aparelho fiscal do Estado. Da Comissão de Obras da Assembleia, convidando para audiência pública, faria a designação e abro a possibilidade de qualquer conselheiro que queira participar no próximo dia 7 de maio. Muito obrigado. Ainda estou emocionado e tonto. Fiquei muito feliz com a nossa reunião. Agradecer ao convite, viu, Major? Desculpa, o Tribunal, Major, não se fará representar na solenidade do comando, mas já cumprimentei o comandante, levaremos sua devida correspondência, mas não precisa da presença. Solicitação da prorrogação de vistas do conselheiro Raimundo Miquiles ao processo número 2381 de 2013, 330 de 2012, 1021 de 2010, até a segunda quinzena de abril. Eu não tenho nada a opor. Alguém o tem? Dou por aprovado. Do eminente auditor Mário Filho, solicitando prorrogação de vista no processo 1956 de 2009. Da mesma forma, me manifesto favorável e peço o consentimento do pleno para tal. De acordo. Prorrogação de vistas.
Devo explicar que hoje, por uma modernização dessa Corte, e me refiro sobremodo aos presidentes Miquiles, Júlio e Érico, não haverá distribuição. Um dia isso tinha que acontecer. Todos os processos que deveriam ser distribuídos estão na devida calha dos seus relatores. Apenas por uma questão disso aqui ser uma sessão pública, eu indago. Qual é a calha de Vossa Excelência, conselheiro decano? É do Solimões. Perfeito, é a calha do Solimões. E assim, sucessivamente, a cada conselheiro já distribuído na sua devida calha. Eu só citei o decano, porque Vossa Excelência, como ponteiro da tabela, por todas as razões, encabeça essa explicação que estou dando aos presentes, em particular à imprensa do meu Estado. Franqueada a palavra. Senhor presidente, é só para registrar com muito carinho a volta do conselheiro Érico. Como todos sabem, ele faz falta aqui em todos os sentidos. Seja bem-vindo, conselheiro Érico. Eu quero, obviamente, endossar as palavras do conselheiro Júlio Cabral e desejar ao conselheiro Érico, que já está recuperado totalmente, cada dia melhor condição física para o exercício árduo aqui da caminhada do ir e vir ao tribunal. Mas pedir a Vossa Excelência também, só para deixar registrado em ata, que infelizmente o sistema estava com problema e eu não conseguia acessar, os processos 10.150/2013, por favor, 6228/2013, 2473/2011, 10.265/2013, 1850/2011, 10.273/2013, 10.123/2013, 6434/2013, as observações com relação ao ACP, senhor presidente. Já de conhecimento. Esses processos citados, qual foram a razão? A questão da observação do ACP, eu sempre faço, e, certo. infelizmente, o sistema, com algumas falhas, não... Mas eu quero dizer que, me perdoe, já fica implícito que, em todas as ocasiões, o voto do conselheiro Júlio Pinheiro é pela não aceitar a multa em ACP. Peço a palavra. Vossa Excelência a tem. Também para dar as boas-vindas ao conselheiro Érico, endossando as palavras do conselheiro Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, do conselheiro Lúcio. Também, na mesma oportunidade, eu gostaria de que fosse registrado na ata dos nossos trabalhos um voto de parabenização pelo aniversário do conselheiro Afrânio de Sá, que ocorre no dia de hoje. Que seja comunicado a Sua Excelência esse voto. É a proposta. Eu quero pedir permissão para me associar em nome de todos, né? Por economia. Por o senhor Afrânio, por sinal, do mesmo dia do saudoso João Bosco Ramos de Lima, ariano dos bons. Continua já embutido a solidariedade de todos os conselheiros ao aniversariante. Excelência, eu ouvi falar... A próxima... Reunião dia 15. Olhe, eu quero retirar de pauta, por favor, da minha pauta, os processos 2362/2013 e o 2268/2013. Por favor, Excelência. Muito obrigado, conselheiro Cabral. Está atendido. Vossa Excelência agora, conselheiro Olimúcio Júnior. Agradeço e gostaria também de registrar com muita satisfação o retorno a esta Corte de Contas do eminente conselheiro Érico Desterro e parabenizar também o conselheiro Afrânio pelo seu aniversário. E cabe o registro que, mesmo de licença médica, o conselheiro Érico não consegue ficar parado. Aqui vejo na pauta 20 processos. Então, Vossa Excelência, mesmo de férias, carrega pedra. Cabe o registro aqui, sempre muito dinâmico, muito trabalhador e sempre fazendo falta a esta Corte. Seja muito bem-vindo. Doutor Gostaria, Érico, senhor são presidente... 15 ou 20? 20. Aumentou. Senhor presidente, peço para retirar de pauta o processo 659 de 2014 de minha pauta.
Perfeito, conselheiro Ari, muito obrigado. Senhor presidente, Pois não. gostaria de me associar às manifestações e, principalmente, dar bem-vindo ao conselheiro Érico. Senhor presidente. Vossa Excelência, auditor Mário Filho. Da mesma forma, endossando as palavras dos que me antecederam, desejar um bom retorno ao conselheiro Érico, que possa continuar com seu processo de recuperação até o seu completo restabelecimento. Como já disse na primeira Câmara, é muito bom, é um prazer voltar a vê-lo no exercício de suas funções. Obrigado. Parabéns ao aniversariante, conselheiro Afrânio. Continua franqueada a palavra. Vossa Excelência, Senhor conselheiro presidente, Érico Xavier de Esteves Silva. Em primeiro lugar, para agradecer as manifestações aqui em relação a mim, sobre o meu retorno ao tribunal, e eu gostaria muito de agradecer também, nesse período, todos os pensamentos positivos que eu sei que houve em relação à minha melhora de saúde. Agradecer os livros que me encaminharam, a doutora Yara me encaminhou, o procurador-geral me encaminhou um livro, aliás, me entregou pessoalmente, outros amigos, as mensagens, muito obrigado. Isso realmente é muito importante nesses momentos que nos acontecem. Depois também gostaria de aderir aos votos de parabenização ao conselheiro Afrânio, que faz aniversário na data de hoje. Com muito prazer. E eu gostaria de retomar a palavra, pela ordem, para tratar de outros assuntos diferentes destes que estão sendo tratados neste momento. Muito obrigado. Prossiga, Excelência. São dois assuntos, conselheiro, ou três. O primeiro, para retomar a questão relacionada à inspeção no município de Coari. Na minha ausência, foi deferido pelo tribunal foi deferida a antecipação da inspeção ao município de Coari. E até, inclusive, a pedido de uma comissão de parlamentares da Assembleia Legislativa. E eu entendo que a deliberação do tribunal foi razoável. Mas, como todos sabem, houve a suspensão desses trabalhos por uma ordem liminar da Justiça do Estado do Amazonas, que se pegou num detalhe formal e que, portanto, suspendeu esses trabalhos. Eu gostaria de retomar esse assunto, agora como relator das contas de Coari, para pedir autorização ao Egrégio Tribunal Pleno para que se dê imediatamente a inspeção no município de Coari, se retome a inspeção do município de Coari. Isso, veja bem, não representa nenhum desacato à ordem judicial, porque a ordem judicial foi pontual para suspender os trabalhos que estavam se realizando naquele momento e por conta do fato de ter sido dito que era uma inspeção extraordinária. Mas não é o caso aqui. Eu estou pedindo ao Tribunal Pleno que autorize, tendo em vista que as contas de Coari já estão no tribunal, que a comissão já começou a fazer esse trabalho para que não haja mais prejuízo, inclusive ao erário, tendo em vista que nós gastamos alguns recursos nesta inspeção que foi interrompida, para que não se perca isto. Eu estou pedindo autorização ao Tribunal Pleno para que se dê a antecipação e imediatamente se retomem os trabalhos de inspeção no município de Coari, tendo antes o cuidado de ter falado com a equipe, que também pensa dos mesmos moldes. Haverá necessidade de substituição de um dos membros, e, se for autorizado, eu trato deste assunto com o secretário de Controle Externo, porque ele está agora de licença médica. Houve um problema com ele e ele se acidentou e não poderá retornar a Coari. Mas, enfim, este é o primeiro assunto que eu peço a Vossa Excelência que submeta ao Egrégio Tribunal Pleno para deliberação. Eu só queria modular, pedindo ao proponente, doutor Érico, sempre inteligente e oportuno, que o tribunal primeiro ratifique a nossa inspeção antecipada e, em seguida, o retorno, porque creio que, até pelas demandas
Ao que tudo indica, realmente o advogado que peticionou usa a expressão inspeção extraordinária quando não foi. Essas inspeções antecipadas estavam autorizadas pelo Pleno, ocorrerão ou ocorreriam de qualquer forma em maio e antecipadas foram. Com esse devido reparo, para que não se pareça que nós estamos nos insurgindo, até porque foi atendido de pronto a desembargadora Carla Reis, eu submeto a propositura do eminente conselheiro Érico Desterri Silva, nos termos em que coloquei de ratificar, porque uma das arguições é que o Pleno não teria autorizado. E até porque não teria por que fazê-lo, mas, se é esse o calafetar, calafetado está o barco. Eu acompanho a propositura Érico Desterro. Submeto à discussão. Obviamente, o Tribunal de Contas tem o poder, a presidência do Tribunal de Contas tem um poder discricionário para decidir sobre as suas inspeções. O argumento que não havia sido autorizado pelo Pleno, por si só, não seria suficiente para macular o trabalho que estava sendo realizado no município de Coari. E, obviamente, cabe ao tribunal a discricionariedade e o momento de decisão de fazer as suas inspeções, podendo, para tanto, antecipar, postergar, dependendo da necessidade e das condições a serem adotadas, as providências necessárias a serem adotadas para que nós possamos realizar as inspeções. Portanto, eu acompanho Vossa Excelência e a propositura do conselheiro Érico. Alguém quer discutir a matéria? Submeteria a votos. Decano, como faz Vossa Excelência? De acordo. E Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral? Estou de acordo. Já houve a manifestação do conselheiro Pinheiro, conselheiro Miquiles, De acordo. conselheiro Animoutinho. Pleno acordo. Bem, então, decidiu o tribunal ratificar a inspeção antecipada que ocorreu neste mês de março e que estava programada para maio. E, aliás, dou por aprovada a propositura Érico Xavier Desterri Silva. Entretanto, cabe a mim informar apenas, e mais à imprensa do que aos conselheiros, que a nossa defesa, via regra constitucional, será feita pela Procuradoria-Geral do Estado, aprazado até sexta-feira. E até porque essas delongas não teriam, cá para nós, me perdoe, repercussão outra, até não entendi muito, porque há uma inspeção programada já para a primeira semana de maio vindouro. Então, continua franqueada a palavra em propositura, se vocês têm um segundo assunto. Um segundo assunto, e rápido. Para, primeiro, fazer uma comunicação de que está sendo realizado desde segunda-feira no tribunal e até sexta, um programa de capacitação de servidores e do jurisdicionado pela Escola de Contas. E eu farei um relatório sobre esse assunto na outra sessão. Mas informo isto para dizer também que os professores que são de fora, inclusive do Paraná, doutrinadores na área do direito público e do direito administrativo e muito ligados ao controle externo, fizeram doações de livros a nosso tribunal e à nossa biblioteca. São livros do professor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro e do professor Luciano Elias Reis, que são palestrantes e que nos doam para a biblioteca. Eu gostaria de fazer o registro na sessão do Pleno. E ainda, para fazer o registro e o encaminhamento também à biblioteca do tribunal de uma monografia feita por um dos nossos servidores, o doutor Álvaro Ramos de Medeiros Raposo, que é servidor do tribunal, lotado na área de tecnologia da informação, e fez um trabalho exatamente sobre esse assunto: aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação, estudo das normas e boas práticas utilizadas na administração pública federal e aplicabilidade na administração estadual. O seu orientador foi também um servidor do tribunal, o professor Arleson Aroeira, e eu tive o prazer de ser membro da banca examinadora e, portanto, faço o registro em ata e vou encaminhar o meu exemplar à biblioteca, vou doar à biblioteca do tribunal, porque é também para compor o nosso acervo. Mas era isso que eu queria. Muito obrigado, presidente.
Queria arrematar. Faltou falar na professora Cristiana, na magnífica palestra que fez sobre licitação, não é, comentários sobre tanto a 8.666 de 1993, como a nova regulamentação, que, me perdoem a expressão radialista, foi um show. A palestra da professora Cristiana Maria Fontini Pinto, aqui, que foi muito aplaudida pelos servidores do tribunal, dada a facilidade dela em transmitir o que conhece. Foi na sexta-feira. Diga-se de passagem, sem ônus para a corte, a não ser o gesto de retribuir com flores. Não tendo mais quem queira usar a palavra, não há julgamentos adiados, a corte está em dia. Pauta dos ordinários, a prevalência é do decano, que, por sinal, tem compromisso hoje às 11 horas. Vossa Excelência está autorizado a iniciar e, quando quiser se retirar, o faça para a nossa saudade. Obrigado. Não, o único processo que eu tenho aqui, que é onde está o conselheiro Miquiles, é com relação à multa, certo? O conselheiro Miquiles quer aplicar a multa com relação à resolução anterior, e eu mantenho a atual. Só isso, não tem nada diferente. Essa divergência que ocorre há 37 anos também ocorre com as moedas. O conselheiro Miquiles pela velha, o conselheiro decano sempre pela nova. É uma matéria já dirimida pelo plenário. Vossa Excelência fica com a nova ou com a velha, conselheiro Cabral? A nova. Conselheiro Assis, Vossa Excelência. A mudança se deu há pouco Perfeito. tempo. Eu vou acompanhar o conselheiro Miquiles. O conselheiro Ari. Excelência, eu tenho me posicionado sempre pela nova multa. O conselheiro Érico não se manifestou, desculpa. Me perdoe. Problema. Mas eu acompanho o relator. Eu acompanho o decano, como tenho me posicionado em todas as sessões, pela nova multa. Desculpa, a jurisprudência é ratificada, a multa atual. Prevalece o voto relator Lúcio Albuquerque. Porque vão ter inúmeros casos só desse, né? E já está pacificado esse entendimento, pelo menos na sessão de hoje. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão aprovados. Não houve. Há uma preferência pela nova, exceto 2. 1, 2, 3. Eu votei com o Júlio decano. Pinheiro. E o Érico não votou? Votou pela nova. Ah, tá bom. Com o relator. Eu não ouvi. Conselheiro Júlio Cabral, pauta de Vossa Excelência, no primeiro destaque é o processo número 1493. Trata-se de um embargo de Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Manicoré. Há uma divergência do conselheiro Miquiles, mas é pontual, é que ele quer apenas uma manifestação do Ministério Público. Eu vou levar o processo para casa para olhar. Vistas ao procurador, face à solicitação de manifestação. No processo 6774, o destacante é o conselheiro Érico Desterro e Silva. 6874. 6874. Trata-se, conselheiro relator Júlio Cabral, do recurso de Elza Lourenço de Oliveira, professora da CEMED. Excelência. O meu voto é pelo provimento, né, reformando a decisão recorrida, no sentido de declarar legal a aposentadoria da recorrente. Aliás, é assim que o Tribunal de Contas passou a deliberar, inclusive nos precedentes no processo 4.959 de 2013, é um recurso de revisão da relatoria do conselheiro Lúcio, que colheu o voto visto do conselheiro Raimundo Miquiles, na terceira sessão ordinária de 29 de 1 de 2014. Então, meu voto mantendo, pedindo vênias ao conselheiro Érico, é pelo provimento. Conselheiro Érico. Meu voto é pelo não provimento, tendo em vista que eu não identifico nenhuma razão para alterar o julgado anterior, que foi relatado pela conselheira ou auditora Yara. Que está impedida no momento.
Eu só esclareço que É pelo não provimento. é aquela história em que tinha uma carga e que foram divididos em duas e tornaram-se duas cadeiras em vez de uma. Conselheiro Raimundo Miquiles. Com o relator. Conselheiro... Senhor presidente, Essa peço- matéria já passou inúmeras vezes pela nossa Câmara. Você pode... Vossa Excelência tem a palavra, Vossa conselheiro. Excelência, eu vou acompanhar o relator. Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Acompanhe o relator, Excelência. Proclamo, por maioria prevalecente, o voto do relator Júlio Cabral, processo 6.874/2013. O próximo processo é o de número 2.285, é a prestação de contas de Edilan Araújo, diretora da Policlínica João Pereira dos Santos Braga. Eu creio que não se trata, conselheiro Miquiles, Vossa Excelência, que é um historiador, é do nosso ex-conselheiro e sim do João Braga Júnior. Do ex-conselheiro. É do pai. Ah, é do pai dele. É do pai. O conselheiro é que é um pouquinho mais antigo. Conhece até o pai. Eu estou louvando aqui. Pelo menos pelo nome, né? 2285, 2013. 2285. O destaque é Raimundo Miquiles. Na realidade, me parece que a diferença Miquiles para Cabral é só numeral. É aquele problema das multas que ele tira, Excelência, e eu mantenho, não é? Na realidade, O meu voto, Excelência, são regulares com ressalvas, multa de R$ 4.468,42 pela falta de o planejamento. conselheiro Miquiles do tem que- uma exclusão, acompanha Vossa Excelência na exclusão da glosa, mas ele tem uma nova exclusão, que é de uma multa. Não é isso, conselheiro Miquiles? Na verdade, não existe glosa no voto do relator. Sim, ele excluiu. Existe uma multa por grave infração à norma legal. Ora, se existe grave infração à norma legal, as contas deveriam ser julgadas irregulares. Mas não foi o caso aqui. Ele julgou pela regular com ressalvas e aplicou multa com base nesse dispositivo. E eu estou solicitando que a multa seja retirada, porque não caberia, no caso, a multa se as contas estão sendo julgadas regulares com ressalva. Eu indago ao conselheiro Júlio Cabral. Vossa Excelência apontou, neste caso, irregularidade, que eu tenho o voto de Vossa Excelência aqui, em resumo, mantendo a irregularidade. Eu gostaria até de dar mais um esclarecimento. Por exemplo, o que Abre o voto, está Cabral. como grave infração à norma legal aqui foi a realização de despesas que, somadas as licitações, no total, no ano, Júlio, as despesas sem Júlio, licitação, ele tem razão. totalizaram aqui R$ 29.995,30, o que representa 8,4% do total da despesa realizada. Então, em razão disso, eu estou sugerindo que seja retirada a multa imposta ao gestor, já que as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. Bem, está pacificado quanto ao mérito. Ambos são pela regularidade com ressalvas. Falta o conselheiro Cabral. Outro detalhe também é que a fundamentação da multa, as contas são de 2012, e ele está fundamentando a multa aqui no parágrafo único do artigo 53, que foi introduzido na nossa lei orgânica em 2013. Então, retroagir a lei para penalizar o gestor. Vossa Senhor Excelência. presidente, senhor presidente, Pois não, conselheiro Érico. eu gostaria de participar do debate para dizer o seguinte: de fato, tem razão em parte o conselheiro Raimundo Miquiles, se a multa está fundamentada na grave infração à norma legal. Mas entendo eu que, exatamente por conta desse último comentário feito, o tribunal pode, já podia antes, mas já agora mais do que nunca,
pode aplicar multa mesmo quando julga regulares com ressalvas às contas, porque, como disse o conselheiro Raimundo Micheli, houve essa modificação na lei em março, salvo engano, de 2013. Perfeito. E aí eu só vou discordar do conselheiro Micheli. Na primeira parte eu concordo, dizendo que a fundamentação da multa deve ser neste dispositivo que ele mencionou. E vou discordar dele quando diz que, ora, está se aplicando esse dispositivo a contas de 2012, portanto, estaria havendo uma retroação da lei. E aí eu discordo completamente, porque, como todos sabem, as leis processuais, as leis adjetivas, elas entram em vigor imediatamente. Né? Por isso que nós estamos aplicando, e é o pensamento do conselheiro Micheli, até tem coerência, porque, por exemplo, também no que diz respeito às multas, ele insiste em aplicar as multas antigas. É o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio que nós estamos adotando de aplicar as multas novas a fatos antigos, é o mesmo raciocínio agora. Aplicar a legislação nova a fatos antigos. Não é retroação da lei, é que a lei mudou para encarar esses problemas de uma maneira diferente. Como se trata de legislação adjetiva e não substantiva, a aplicação da norma é imediata. É imediata. E, portanto, acho que tem cabimento a multa que aplica o conselheiro Júlio Cabral, apenas que com base em outro dispositivo, que é este que o conselheiro Raimundo Micheli cita. Excelência, eu peço a palavra mais uma vez. Vossa Excelência tem. Pelo seguinte, a multa que eu dei é segundo a nossa lei ordinária, é a nova multa, de 4.000 e pouco, porque a antiga era 8.000 e pouco. Então, acho que está razoável. O que eu entendi, conselheiro Júlio Cabral, é que o enquadramento que foi dado a esse valor dessa multa, grave infração à norma, é que não houve, nesse caso, o fato de grave infração à norma. O fato de se aplicar a multa, mesmo sendo regular com ressalvas, não há... Não é em relação à grave infração. Não é em relação? É maior a multa de grave infração. Então... Essa a do regimento interno, é que é 8.000 e pouco. A lei ordinária, nossa lei ordinária é 4.468, a nova. E eu já cansei de votar aqui regulares com ressalva e multa. Continue em discussão. Eu mantenho minha posição, Excelência. Peço vênias ao conselheiro Micheli. Eu creio regulares com ressalva. Que cabe a mim sugerir uma modulação. Quanto ao mérito, de acordo ambos. Quanto ao valor da multa, já se manifestaram alguns conselhos, no qual capitaneados pelo conselheiro Érico, sobre o enquadramento, porque Vossa Excelência remete para grave infração à norma legal. Não, Excelência, não. Agora eu estou observando com mais detalhes aqui o voto. Então, tem que ser suprimido aqui, que o meu resumo está errado. Pela falta de planejamento da gestora, essa é a motivação da multa. Exato. Frente à unidade de saúde... Então, conselheiro Micheli, nós estamos errados, já que o voto não trata... Mas se houve uma falta de licitação no caso... Mas o relator não absorveu isso. E ele levou para o julgamento regular com ressalvas, é porque a irregularidade, a impropriedade foi relevada. Então, por que eu vou penalizar o gestor com a multa se a impropriedade foi relevada? Né? Tanto que julgou a prestação de contas, o voto é regular com ressalvas. Então, uma recomendação que faça planejamento, tudo bem. Agora, penalizar o gestor... Com todo respeito... Com relação a essa questão de planejamento, senhor presidente, a gente sabe que as próprias unidades não têm como se planejar, e isso é verdade, por conta de burocracia da própria gestão. E é verdade isso, por conta da burocracia da própria gestão. Muitas das vezes o orçamento é aberto só a posteriori, quando a necessidade, em função de unidades de saúde, de você ter que dispor de determinados mecanismos urgentes para poder resolver determinadas situações. Qual é a sua proposta de pacificação, conselheiro Pinheiro? Irregular
Desculpa, regular com ressalva, e unânime. recomendações. Valor da multa nova pacificado. E a divergência apenas fica na última multa. Uma de 8.000, que o conselheiro Miquiles não vê necessidade da aplicação, face não ter ocorrido pelo relator ter configurado a grave infração. Mas Não o relator fez. não aplica a multa de 8.000. Só tem uma multa, excelência. Então está Ele aplicou pacificado? pelo conjunto da obra, excelência. Está pacificado? Eu só discordo da questão de pura e simplesmente a falta de planejamento, porque se a gente for pegar à risca determinados mecanismos que essas unidades de saúde utilizam, por exemplo, para aquisição de medicamento de emergência, uma coisa... Se a gente for pegar a ferro e fogo isso aí, especificamente, eu acho complicado. O conselheiro Cabral, apenas a discordância é sobre a sua multa a respeito da falta de planejamento. No resto, seu voto está aprovado quanto ao mérito, quanto ao valor da multa nova. Não estou esperando a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém essa multa por falta de planejamento? Sim, ou não? excelência, eu já falei para Vossa Excelência. Então, Mantenho. essa é a única querela existente, não é? Estão pacificados, os valores são os novos, já foi dirimido, o mérito pacificado. Há uma divergência na aplicação dessa multa por falta de planejamento. Já conhecemos os votos do conselheiro Miquiles e Cabral, também do conselheiro Pinheiro, que é pela observação da supressão desta multa. Eminente conselheiro Érico, com o relator, há necessidade do desempate de Vossa Excelência, conselheiro Animoutinho. Desempate com o relator, excelência. Prevalece o voto Júlio Cabral. Por maioria, me permita, conselheiro Cabral, comunicar-lhe que, a pedido de vistas do conselheiro Ari nos seus processos 2135 de 2012 e 1780 de 2012, e que Vossa Excelência retirou já 2 outros de pauta. Então, o próximo processo... O meu acabou, excelência. Pauta do conselheiro Cabral nos demais processos aprovados. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles, não houve nenhuma observação em contrário aos vossos votos e, como tal, dou por aprovados. Conselheiro Júlio Pinheiro, embora Vossa Excelência mereça todos os destaques, seus processos não mereceram nenhuma observação, como tal, aprovados. Conselheiro Érico Desterro, renovando os cumprimentos, Vossa Excelência prolata o 10.150 de 2013, que é a prestação de contas de Monique Barroso Rodrigues, presidente da Quariprev 2012. Que? Há um destaque, e esse destaque é vosso, conselheiro Miquiles. Mantém o mérito, mantém a glosa e discorda de numerais da multa. Exato. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares, julgada em alcance a senhora Monique Barros Rodrigues no valor de R$ 531.430,65, detalhados no voto como Vossas Excelências veem, e a aplicação de uma multa de R$ 43.841,28 por uma série de irregularidades, outra multa de R$ 15.000 com base em outras irregularidades, uma multa de R$ 4.384,12, e Vossa Excelência percebem que eu separei as multas porque umas são por grave infração, outras são por média infração, então tem que fazer essa separação, e essa terceira multa é de R$ 4.384,12, e uma multa final para a senhora Monique Rodrigues de R$ 2.000 por conta de uma irregularidade, mas também outra multa agora para o senhor Elisandro de Souza Portela, no valor de R$ 8.768,25,
como diretor-presidente da Coariprev no período no mês de janeiro de 2012. Então, ele foi ordenador de despesa nesse mês e conseguiu, nesse mês, fazer algumas irregularidades que eu, portanto, em razão delas, aplico a multa de R$ 8.768,25. É o voto. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Bem, eu tenho um voto de destaque, estou concordando com o relator pela irregularidade. Pela glosa. E pela glosa, embora no motivo da glosa aqui, do alcance, eu poderia até ter pedido vista do processo, porque não ficou muito claro aqui o valor de R$ 469.444,04, cuja justificativa é a seguinte: ausência de justificativas por motivo da não movimentação de algumas consignações no exercício de 2012, conforme item 11, tá, certo, tá. E mais R$ 61.986,61, decorrente da ausência de desconto em folha de pagamento do imposto de renda dos inativos. Na verdade, estou concordando com Sua Excelência, porque a gestora também não se dignou a apresentar justificativa para esses questionamentos. Então, por isso, eu estou concordando, e ela que, em grau de recurso, tente justificar essas ocorrências. E estou também sugerindo a redução das multas para aquelas vigentes no exercício de 2012, de acordo com o regimento interno. Também estou propondo, no meu voto de destaque, que seja fixado o prazo para o recolhimento da multa à Fazenda Estadual e do alcance à Fazenda Municipal, e estabelecendo um prazo para, se não for recolhido, o valor que seja inscrito o chefe do Poder Executivo, proceda a inscrição na dívida ativa do município e a imediata cobrança judicial, cientificando este tribunal de todas as medidas adotadas. É o voto de destaque que eu faço. Quanto a essa parte da fixação de prazo, não tem problema eu aderir a isso. Quanto ao prazo, que é de praxe, não é? O tribunal tem concedido 30 dias. Quanto à necessidade de inscrição na dívida ativa, eu não aceito, porque não há necessidade de inscrição na dívida ativa. Aliás, isso foi muito bem demonstrado na palestra que nós tivemos na abertura da Escola de Contas, pelo juiz federal que aqui esteve presente, que fez um levantamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ sobre o tema, e mostrou lá que estes órgãos máximos da Justiça entendem que não há necessidade de inscrição na dívida ativa das decisões do Tribunal de Contas, já que é a própria Constituição Federal que eleva à condição de título executivo todas as decisões do Tribunal de Contas. Mas o prazo eu aceito com tranquilidade. O relator absolve apenas quanto ao prazo, mantém suas multas. O voto em oposição é por valores menores. Em discussão, colherei os votos. Eminente conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Ari Moutinho. Com o relator. Prevalece voto Érico Desterro por maioria. Próximo processo, também de Vossa Excelência, conselheiro Érico. Trata-se do processo número 2473, tomada de contas, Tabatinga 2010. O tema, me parece que em discussão é o mesmo. Vossa Excelência tem a solidariedade do Conselho Miquiles em todo o conceito de mérito e até na aplicação do alcance. A discordância é apenas no valor das multas. Eu vou só para fazer um resumo. Também é pela irregularidade das contas,
É claro que aqui nós estamos falando de contas de Câmara, portanto, deveria ser uma coisa mais simples, mas, por incrível que possa parecer, o alcance é de R$ 1.111.097,34. Começa que essa gente não presta contas, não é? Então já fica difícil. Não prestou contas, o tribunal foi obrigado a ir buscar as contas. Isso, num país civilizado, o sujeito já deveria estar preso, porque quem não presta contas já incide, na minha opinião, no mais grave dos delitos. E, por fim, há aqui uma série de multas que eu estou aplicando, 12 mil, 35 mil. Os senhores tiveram acesso, eu não vou reprisar isto, a não ser que desejem. É o voto. Discussão. Eminente conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, excelência. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Ari Moutinho. Com o relator. Da mesma forma do voto anterior, prevalece o voto do relator por maioria. Só tenho a honra, doutor Érico, de dizer que, graças a Deus, todos os 62 presidentes de câmaras entregaram no prazo. Ótimo. E apenas 9 gestores não entregaram. Gostaria que fosse distribuído os gráficos a todos os conselheiros e, se possível, a imprensa, nos moldes da Folha de São Paulo, para que os números falem mais do que as palavras. Processo número 6.577, 2013, também de Vossa Excelência, com o destaque do mesmo conselheiro Raimundo Miquiles, o recurso de Tomás Augusto Correia de Vasconcelos. Na realidade, ele pedia a reforma da decisão, e ele apenas e no meu voto eu apenas retifico o valor da multa aplicada. E essa multa, para o conhecimento do conselheiro Júlio Pinheiro, é pelos atrasos ocorridos na remessa do ACP. Estou falando do conselheiro Júlio Pinheiro, que eu sei posicionar para ele ficar esclarecido, que eu estou aqui retificando apenas o valor da multa. Conselheiro Érico, Vossa Excelência me permite uma indagação? O que me parece, ele recorre apenas quanto ao valor da multa que lhe foi aplicada, não é isso? Não, é só quanto à multa. Mas eu retifico só. Ele não, pede... eu só dou de que as contas dele foram regulares. E foi aplicada a multa. Só que eu certo. não retiro a multa, eu apenas retifico a multa. Se Vossa Excelência retifica o valor. Querido. O meu voto, na verdade, também é pela aplicação de multa apenas em 2 meses que ele entregou o ACP, com mais de 30 dias além do prazo fixado, que foi no mês de janeiro e fevereiro de 2012. Então, a multa passaria a ser de R$ 1.613,34, ao invés de R$ 2.192, como propõe o relator. O conselheiro Érico não discutiu cronologia, só discutiu o numeral. Sim, no referente à multa velha e a nova, para não confundir o plenário. Eu estou votando... Vossa Excelência votam igual com calendário diferente. Só por 2 meses que ele atrasou, mais de 30 dias. Sim, mas Vossa Excelência concorda com os 2 meses no seu voto. Apenas diminui o valor. Conselheiro Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Pinheiro. Com o relator, sem a multa. Conselheiro Moutinho Júnior. Excelência, com a divergência do conselheiro Raimundo Miquiles, acatando os 2 meses com mais de 30 dias de ACP. Conselheiro relator, a sua multa é pelo atraso, né? Além dos 2 meses, o atraso, tendo atraso, Vossa Excelência, eu voto igual a Vossa Excelência, não é isso? Não me parece, eu vou voltar a tentar esclarecer aqui, o conselheiro Miquiles e o conselheiro Érico tenham mudado em número de meses. Os meses são os mesmos. Excelência, ele diminui o valor da multa, porque o conselheiro Miquiles só multa em 2 meses, com mais de 30 dias, o atraso de ACP. A multa cai de R$ 2.000 e poucos para R$ 1.000 e poucos. É a única divergência, R$ 1.000.
É a dosimetria da pena, Excelência. Eu vou repetir. Vossa Excelência me permite um esclarecimento? Pois não. O tribunal julgou regulares as contas e aplicou uma multa de R$ 3.226,70. E Vossa Excelência está reduzindo para 2.000. Eu estou reduzindo para 2.000 e tanto. É só isso, meu Perfeito. voto. Adequando o Sim, valor atual segundo- de 2 meses e Miquiles, Eu querendo os reduzi 2 para meses 2.000. mais a 800. Então está havendo... Trata-se- Ok, desculpa. Então, Pois é. é questão de multa Trata-se nova, da multa nova e velha. da velha. Então, me perdoe, retifico o meu voto. Voto com o eminente relator. Eu não tinha... Prevalece o voto Érico Desterro, dando provimento parcial, reduzindo a multa de 3 para 2 e sua fração. Próximo processo, número 10.265, da relatoria de Vossa Excelência, conselheiro Érico, que trata da tomada de contas de Aguinaldo da Paz, prefeito de Codajás, exercício 2012. Mesma situação, conselheiro. O conselheiro Miquiles só diverge de Vossa Excelência quanto aos valores da multa. No mérito 473. e o alcance, o conselheiro Miquiles Emitir mantém. parecer prévio pela desaprovação das contas, julgar as contas irregulares, alcance de R$ 23.312.254,55, aplicação de multa no valor de R$ 30.000, de R$ 21.920, de R$ 6.576,18 e de R$ 2.192,06 e mais R$ 13.152,72, encaminhamento ao Ministério Público, também dizendo que este é um daqueles que acha que o dinheiro público não tem razão para ser demonstrada a sua aplicação. Acha que é dinheiro dele e não presta contas ao Tribunal de Contas. Mesmo fato, a presidência toma liberdade para seguir o andar do tribunal no dia de hoje, dando por aprovado o voto Érico Xavier Desterro e Silva, com a divergência Raimundo Miquiles, sempre lembrando que, em todos os casos do ACP, o conselheiro Júlio Pinheiro é contra a aplicação dessa multa. Em todos os casos já relatados, inclusive este. Ainda de Vossa Excelência, o processo número 10.273, tomada de contas de Pedro Garcia, prefeito municipal de São Gabriel da Cachoeira, 2012. Vossa Excelência pulou uma, Excelência. Desculpe, eu pulei. Pulou. E eu peço vista desse processo que Vossa Excelência pulou. Ele pediu vista ao conselheiro Pinheiro. Qual o processo? De Munir Lourenço da Silva, Medicina Tropical. (10.273), repito, de Pedro Garcia, prefeito de São Gabriel da Cachoeira, 2012. Me perdoe, conselheiro Érico, mesmo assunto de sempre, a divergência aritmética do voto vista. O conselheiro Raimundo Miquiles, eu só indago a Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém a irregularidade e o alcance sinalizado pelo relator, Érico Desterro? Senhor presidente, se me permite... Pois não. É a mesma coisa, também prefeito municipal de São Paulo, Gabriel da Cachoeira, da turma que não presta contas ao Tribunal de Contas. E esse comportamento, se depender de mim, um dia acaba. Emitir parecer prévio, recomendando a desaprovação das contas, julgamento pela irregularidade das contas, alcance de R$ 47.170.863,92, as multas 43.000 infração, 21.000 infração, 8.000 infração, 13.000 infração, encaminhar ao Ministério Público para as devidas ações criminais e de improbidade administrativa. É o voto. A minha pergunta, eminente conselheiro revisor Raimundo Miquiles, é apenas se Vossa Excelência manteve o alcance apontado pelo... Estou concordando, só discordo da multa, do valor da multa. Certo. O cara não presta conta.
E glosa inteiro. É apenas para esclarecer a imprensa que quando há um alcance de 47 milhões de sua fração, é porque o prestador de conta não compareceu ao tribunal com as referidas... Mas eu devo informar a Vossa Excelência que eu tenho ainda assim um cuidado para não... Porque seria mais fácil realmente glosar o orçamento inteirinho, mas não é isso que nós fazemos. Nós temos um trabalhinho. Estas pessoas ainda nos dão um pouco de trabalho. Porque é claro que certas despesas nós sabemos que foram feitas, apesar dele não ter prestado conta. Por exemplo, pagamento de pessoal. Eu não estou glosando pagamento de pessoal, né? A não ser quando não dá para perceber o que é pagamento de pessoal, não é. Mas ainda assim nós estamos retirando aquelas que nós sabemos de antemão que não houve o desvio. Mas, evidentemente, se diante das outras despesas não há nenhum documento comprobatório, é claro que eu vou glosar. Bem, então proclamo, com observação, conselheiro Pinheiro, ia proclamar o resultado. Por maioria, prevalecendo o voto do relator, Érico Desterro, no processo 10.273 de 2013. O consecutivo trata-se da prestação de contas do senhor Recieli Ferreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Codajás, exercício 2012. Nesse caso, senhor presidente, houve a prestação de contas e o meu voto, resumidamente, é no sentido da regularidade com ressalvas, mas com a aplicação de multa de R$ 1.096,03, em razão da irregularidade do item 8.1 do voto. Caso alguém queira esclarecimento, estou aqui pronto para isto. E mais multa de R$ 4.384,12 pelos itens 8.2 a 8.5. Isto ao senhor Riceli Silva. Mas também aplicar multa ao senhor Arailton Soares Rocha, que é responsável por uma parte da prestação de contas, e este senhor não respondeu às notificações do tribunal. Não é que ele não tenha prestado contas, ele não respondeu às notificações feitas pelo tribunal. E também leva as mesmas multas já mencionadas anteriormente. Em resumo, a cada um a mesma multa, R$ 1.096,06. Faço outros encaminhamentos à Receita Federal, à Secretaria da Receita Federal, por detectar problemas, enfim, relacionados à competência. A sua competência é o voto. Conselheiro Miquiles. A minha discordância é só em relação ao valor das multas. E também a retirada da multa, porque as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. Essa matéria, já houve explicação do conselheiro Érico, é discricionário do relator, ao sentir o erro, mas que não leve à reprovação, mas sim à punição pecuniária, ou fazê-lo, e a Corte o tem feito. Em discussão. E até, Excelência, me permite uma explicação, até porque, pelo que nós estamos vendo aqui, essa modificação da nossa lei é sábia, quando permite que o tribunal multe, mesmo quando julga regulares com ressalva. Por quê? Porque senão nós colocamos no mesmo patamar, balaio, situações que nós estamos vendo aqui, de um presidente de Câmara que prestou contas, que fez lá as suas coisas, mas que não chegam a macular completamente a sua gestão, mas merecem uma punição por qualquer coisa que tenha havido lá. Enquanto que aqueles outros que não prestam contas, então eu vou colocar esta pessoa no mesmo patamar daquela outra?
Aí eu teria que, por esse raciocínio, julgar também as contas deste outro irregulares. Mas não é possível colocar, na minha opinião, pelo menos, no mesmo patamar de marginalidade, um sujeito que se recusa a prestar contas e outro que, embora tenha prestado contas, e quando eu falo marginalidade, entendam bem, que se pôs à margem da lei, não é? Faltou ali com o cumprimento da lei em alguns itens. E, portanto, essa multa é como uma multa repreensiva para melhor corrigir a gestão, enfim. Era isso que eu queria. Me parece que no jurídico, o nome disso é modulação, na minha de comunicador seria o curativo e a cirurgia. Merece o curativo, mas não há necessidade da cirurgia. Há um pedido de vista de Vossa Excelência, no 6.833. Mas Vossa Excelência não recolheu esse voto, recolheu essa? Não, eu não recolhi, Excelência, porque ele já houve colheita dele hoje por 6 vezes com essa divergência de numeral. Só falta proclamar, eu creio eu. Essa taquigrafia eu vou proclamar. Tem que ser alerta, Excelência. Eu vou proclamar. Da mesma forma que os anteriores, prevalece o voto do relator por maioria, pelas mesmas razões. Divergência de valores em aplicação de multa. O que eu ia dizer é que há o 6.830 de vossa lavra, conselheiro Érico, há uma solicitação de vista do conselheiro Miquiles. Apenas isto. E estamos chegando ao findar a pauta do eminente conselheiro Ari Moutinho. Um retirado, o outro não há destaque. Aprovada a pauta Ari Moutinho Júnior. Eminente auditor Mário Filho. Desculpe, na condição de conselheira à altura, não é isso? Convocada, não há destaque, a pauta de Vossa Excelência é aprovada. E como auditora, idem, per idem, também aprovados. Eminente auditor Mário José Moraes da Costa Filho. É uma observação no seu processo número 6.434/2013, pelo eminente conselheiro Júlio Cabral, apenas divergindo da exclusão da multa do relatório de gestão fiscal. Vossa Excelência pode prolatá-lo. No que, senhor presidente, eu mantenho o meu voto, é um recurso de reconsideração, no qual eu retirei a multa por atraso na entrega do relatório de gestão fiscal. O conselheiro Júlio Cabral diverge de mim. Quanto a isso, ele propõe que seja mantida a multa. Vossa Excelência mantém a multa de 6.576 e exclui de 2.192. Discussão. Colherei os votos. O voto do revisor já é conhecido. Conselheiro Pinheiro. Conselheiro Raimundo Miquiles. Conselheiro Raimundo Miquiles. Desculpe-me, perdoe-me, conselheiro Miquiles. É quando o decano está aí, eu não vejo a vizinhança. Tudo bem. Conselheiro Miquiles. Eu acompanho o relator. Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. Com o relator no mérito, sem as multas. Do ACP, como desse. Do relatório de gestão fiscal também, como ele. Sim, então acompanhou o relator. Aliás, ele... Isso já está observado no início. Perfeito. Conselheiro Ari Moutinho. Excelência, estou impedido nos autos. Conselheiro Érico. Voto com o eminente conselheiro Júlio Cabral. Eu tô ruim de vista direita, sabe? Vossa Excelência tem que desempatar, porque empatou. Eu estou olhando para a direita. O conselheiro Miquiles votou? Com o relator. Com o relator. Só que é proposta de voto. Proposta de voto. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator e proclamo o resultado com o voto Mário Filho, no processo número 6.434/2013. Alguma observação?
Eu sei que o conselheiro Érico e o conselheiro Miquiles, e o conselheiro Pinheiro também. O primeiro processo, embora não tenha nenhuma observação, eu apenas torno público que trata-se de uma exposição sobre a realização de novo processo seletivo para estagiários e a reavaliação da resolução. Se quiserem pedir vista, eu me sinto confortável em ter o reforço dos vossos talentos. Excelência, mas isso vai ser distribuído, não é, para os conselheiros? Essa é uma exposição de motivos. Mas nós temos que saber, não é? Está na pauta. Não. Eu quero... Excelência, eu acabo de antever a sua necessidade em se retirá-lo de pauta para que revisto seja. Não há... Eu não conheço retiro. esse processo, Excelência, eu quero... Pois é por isso que eu chamei a atenção, porque ninguém destacou, eu fiz o destaque para mim mesmo. Ok. Ou seja, pedindo a contribuição. Ok. Os demais processos são pedidos de licença, aposentadorias, indenizações, averbação, nenhuma observação. O primeiro também não teve, mas eu fiz. Excelências, aprovada a pauta administrativa. Mais alguma coisa, conselheiro? Eu queria propor ao pleno, porque já antes, doutor Érico, o conselheiro decano havia proposto e eu havia acatado, mas não submetia a votos, que a nossa próxima sessão seja na próxima terça-feira, dia 15, no horário regimental. Em discussão. A votos. Pelo assentimento, eu agradeço. Não vai pedir votos? Não. Pela manifestação, eu agradeço os votos recebidos. Meus queridos conselheiros, senhor procurador, nobre doutor Mirtio, estou distribuir a Vossa Excelência, já com a devida contribuição, e já deveria ter sido feito, a cópia da lei a ser remetida à Assembleia após a verificação de Vossas Excelências. Dentro dos parâmetros, agradeço a proteção de Deus, mais uma vez recumprimento a todos e encerro a sessão, nova ordinária, dia 15, no horário regimental. Bom dia.